ferro, muito ferro, muito ferro, muito ferro. Deixa eu pegar umas coisas lá. Eu, hein? E aí galera, estamos mais uma vez aqui e esse é o Teologicamente com perguntas. Teologicamente. Perguntas e respostas. É isso aí. Teologicamente. Não vamos perder muito tempo porque são muitas perguntas e as respostas talvez serão complicadas e muito gostosas de responder. Vamos para a primeira pergunta? Vamos. Qual pergunta? Eu tô animado, Quem vai cara. pegar? Eu tô animado. Eu tô... Vamos pela ordem do que chegou. Ó, Beleza. chegou uma aqui, eu não sei se eles vão querer responder, mas é do Silveira Eduardo. O que estão achando das medidas de Donald Trump? Ah, Eu tô essa cara, deixa. Se preocupa com o Brasil, valeu. Eu fui ver no Instagram Stalkeou o dele. cara. Stalkeei, porque eu falei, mano, Olha. tipo, por que tá pegando tanto? Porque Eu conheço! não é simples. Eu entendeu? conheço ele, eu É? estudei com ele. Que legal, Ah, que divertido. Tinha que ser amigo do Rafa. Cara, eu vou ser sincero, eu não tô acompanhando as medidas dele e eu não tenho como falar isso pra você. Mas amém. Ok? Vamos lá? Você Se preocupa com o Brasil. Pode, tá bom, vai. Essa daqui é da Naipe Brusoni, eu acho que... Brunose. Brunose? Brunose, Pode perdão. isso. Naipe Brunose, ela gostaria de assistir a um vídeo que falasse sobre frustração com Deus. O que seria isso? Sobre quando você entende que Deus está te encorajando a algo que você pede em oração, começa a acontecer como se fossem confirmações e de repente tudo desmorona da pior forma possível. É algo difícil de se entender. Bruna, Entendido. acredito que o nome dela seja Bruna. Deve O que você precisa definir é se realmente as suas expectativas estavam em Deus ou na sua vontade, ou nos seus sonhos. O que acontece não é uma frustração com Deus, mas é uma frustração do que as coisas que nós desejamos, elas não acontecem da forma como nós desejamos. É. A vida nem sempre é fácil, a vida nem sempre dá o que a gente A gente pede. sempre quer estabelecer a maneira como Deus deve proceder, né? E não é dessa maneira. E essa frustração, eu não diria que é com Deus, porque não dá para se frustrar com Deus. Quando você olha para as Escrituras e a revelação dele, você vê quem ele é e quem ele diz ser, então você crê nisso. Se você apenas fizer isso, não dá para se frustrar. Porque Deus nunca vai ser alterado, Deus nunca muda, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é extremamente bom. O que acontece nessa frustração é que nós pegamos as nossas expectativas de nós mesmos, as nossas vontades e os nossos sonhos e alencamos a Deus. E se elas não são realizadas ou não acontecem no roteiro que a gente escreveu, isso vai causar frustração. Isso é só mais o nosso coração enganoso, desesperadamente corrupto, fazendo com que nós tropeçamos, ok? É isso que está acontecendo. Aí eu desejo uma coisa, ela começa a acontecer e eu falo, não, é confirmação de Deus. É meu coração corrupto que está dizendo isso daqui. Desculpa, Bruno, mas é verdade. Nosso coração, ele tende a querer achar confirmações ou querer entender o plano de Deus antes que ele se cumpra. Exato. E prescrutar é a palavra? Prescrutar. E isso é acabar não confiando nele de fato. Mas é fácil falar isso daqui, é fácil falar que suas frustrações não são em Deus e depositar as frustrações no homem. É fácil porque é realidade. Mas deixa eu tentar, talvez, armar essa pessoa para que ela não caia mais nessas frustrações. Como? Nós não vivemos. Existem duas revelações. A revelação revelada e a revelação oculta. A revelação que não foi dada aos homens e a revelação que foi dada aos homens. Aqui é a secreta e a revelada. Nós não vivemos pela secreta. Nós não ficamos assim, será? Suposições, o que será? Não, nós olhamos para as Escrituras. De novo. Bom, vamos lá que a gente não pode perder tempo. Nós olhamos para as Escrituras e vemos nela, tentamos achar nela. Se eu não quebro nenhum padrão, nenhum ensinamento, nenhuma ideia que é a vontade de Deus... Está com o som da câmera, tem que esperar mesmo. Vai ter que cortar. Eu não vou cortar, não. Muito chato isso, cara. E ele já passou no vídeo anterior. Bom, Acelera, Vini. agora eu me perdi, deixa eu voltar. Onde é que eu tava? Estava na Revelação Nós secreta. temos duas revelações e nós temos que se guiar pela revelação que foi dada aos homens, a Bíblia. Se ela tem os ensinos, se você pegar Provérbios a gente vai ter muita coisa prática. Se você pegar os livros de sabedoria em específico, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, você vai ter muitas coisas para a sua vida e ali você, lendo esses livros, você vai entender mais se você realmente está indo à vontade de Deus ou não. Então seguir por essa palavra, seguir por essa revelação. Assim as suas frustrações não serão tão grandes. Aliás, não serão em nenhuma hipótese.
Pegando o gancho de revelação secreta e revelada, já dá para responder o da Lisiana SM, que ela comentou assim: os estudos incluem sonhos, ou melhor, onde posso encontrar algo sobre interpretação de sonhos fora a história de José. Em lugar nenhum, meu amor. Deixa eu te explicar por quê. Como o Vini falou de revelação secreta, na verdade Freud tem um livro. Tudo tinha um propósito ali, né? Aquelas funções. Deixa eu explicar pra você uma coisinha. A revelação secreta e a revelação revelada de Deus, como o Vini falou, ela já mata essa questão. Talvez o que você deva estar acostumada a ver são pessoas que têm sonhos e acabam lidando com isso. A palavra fala que do muito pensar vem o sonho. Então, entenda, se o coração do homem ele é pecaminoso, o coração abrange... Pecaminoso. Ih, caramba, foi horrível isso. Se o coração do homem é pecaminoso... Meu Deus! Deixa eu falar. Se o coração do homem é pecaminoso Aí. e ele abrange os pensamentos do homem também, então assim, é melhor você tomar cuidado, porque nem todo sonho que você tiver, ele vai ser uma revelação de Deus. Antigamente, na época de José, a gente não tinha eles não tinham a palavra de Deus. Eles não tinham essa revelação completa e abrangente. Deus ainda usava de sonhos. Deus ainda usava de sonhos para se comunicar com o povo, então era necessário esse tipo de manifestação que é chamada de teofania. Hoje em dia, a revelação de Jesus Cristo, e Hebreus 1 vai falar a respeito disso, ela está intrínseca em Jesus Cristo. Então, se você precisa interpretar alguma coisa, são as Escrituras. Vai pra Bíblia, cara. A gente tende a espiritualizar as coisas, vem um sonho, a gente, nossa, o que será isso? Mas é sério. Ó, tem uma outra pergunta da Ana Tereza. Deixa eu só confirmar se é isso. Isso, Ana Tereza. Que é assim, ó. Olá, equipe Teologados. Acabei de conhecer o canal de vocês e vocês na última postagem pediram assuntos para discutir no próximo vídeo. E é uma ótima oportunidade para mim de tirar uma dúvida que há alguns dias tem passado pela minha mente e eu precisava fazê-la para alguém que entendesse teologia. Primeiro, a gente não entende teologia, obrigado. É o seguinte... A gente se chama Teologados porque a gente gosta. É porque a gente gosta mesmo. Pior que é verdade. A gente entende pouco de teologia. É o seguinte, há alguns dias discutindo teologia com uns amigos, um deles abriu uma discussão relacionada ao poder, soberania e o fato de tudo estar sob o controle de Deus. Sim. Sabendo que ele é capaz de fazer coisas gigantescas que fogem ao nosso conhecimento, poderia Deus limitar a si mesmo? Não que ele faria isso, mas estaria ao alcance dele limitar-se? Isso gerou uma discussão no grupo de amigos em que uns diziam que sim e outros que não, e fiquei com essa questão em mente. Posso responder? Deus se limitou Em Cristo. em Cristo. Pronto. Então está respondido. Obrigado. Ele fez Tá bom? isso. Ele pode. E ele faz isso pra salvar as pessoas. E porque ele Né? pode. Olha Porque que ele pode. Ele se limitou porque ele pode. E pior, ele mandou o seu filho, que estava junto com ele, limitou o seu filho para que o seu filho derramasse o seu sangue ali em favor dos nossos pecados. A TH Santos 20 Nós. falou assim: olá, teologados, eu tenho uma pergunta: como saber exatamente a vontade de Deus para alguma decisão importante de nossas vidas, quando as opções parecem boas aos olhos de... Quando as opções parecem boas aos olhos de Deus? Muito obrigada. Bom. A propósito da Igreja Presbiteriana de Beraba, amigo do Luiz Lacerda, achei muito legal. Luiz! Você mora aqui, cara. TH_Santos 20. As respostas anteriores elas também cabem nisso aqui. A vontade de Deus para sua vida ela está na palavra de Deus. Você só precisa entender através do Espírito Santo. Então por isso muita oração é importante, principalmente para que Deus ele te guie quanto a E isso. se parece boa aos olhos do Senhor, o fato Exatamente. é a necessidade de orar. E se você precisar de uma leitura complementar, mas que não vá ocupar o espaço da Bíblia, o Rafa tem uma sugestão. Tomando decisões segundo a vontade de Deus, do Heber Campos Jr. Muito bom. Muito bom mesmo. E converse com alguém mais experiente, alguém que né? talvez já passou da por sua essa, igreja, por essa um situação. conselheiro, É. um presbítero. Quer falar? Pode falar agora. Não, eu tava falando, agora eu não quero mais. Então tá bom. Próxima pergunta. Não, deixa eu falar a próxima pergunta. A próxima pergunta é de Natália Assunção. Em tempos de intolerância Natália! e falta de compaixão... É minha colega. Tá. Em tempos de intolerância e falta de compaixão com o próximo, como lidar com pessoas que usam suas convicções religiosas para sustentar discursos de ódio? Bom, Natália, aqui a gente precisa definir o que é um discurso de ódio, ok?
Porque nessa geração mimimi, tudo que nós iremos falar aqui é discurso de ódio. Se eu falar que um negro é negro, é discurso de ódio. Se eu falar que um homossexual, é um discurso de ódio. Eu não posso ser contra o homossexualismo porque é um discurso de ódio. Não, eu tenho minha opinião e a minha liberdade de expressão. Exatamente. E é pautado com as minhas convicções. Eu primeiro tenho que definir isso. Nem tudo é discurso de ódio. O que eu creio que seja discurso de ódio é você falando, olha, não, os ímpios não são assim, eles têm que morrer, vamos abrir uma guerra contra esse mundo que não crê em Deus e vamos destruí-los. Bom, isso é um discurso de ódio. Isso é meio E se um cristão faz isso, primeiro, ele está sendo antibíblico. Ele está errado. Segundo, ele está indo contra Deus. Terceiro, ele está pecando em vários graus. Ele não está cumprindo os mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E Cristo vai dizer no Novo Testamento, contrariando a ideia do Antigo, e quando ele vai exatamente falar assim, ó, vocês ouvistes isso, agora, não, vocês aprenderam assim, agora ouvistes o que eu digo. Vocês devem amar os seus próprios inimigos. Okay? Agora não é mais olho por olho, dente por dente. Agora é amor, cara. Acabou, você tem que servir esse cara que é seu inimigo. Então, discurso de ódio não cabe na vida cristã. Verdade. Ó, tem uma outra pergunta aqui. Qual a opinião de vocês sobre a predestinação? Acreditamos. Somos eleitos. Totalmente. É bíblica. É Bíblia pura. Somos supralapsarianos. Olha que lê Efésios 1, lê Romanos 9. Eu tenho mais uma aqui. É do Luiz Lacerda. A hashtag pergunta: como faço para ser bonito igual vocês? Produtos Ivone, meu querido. Jequiti, você nem sabe. Olha, seria melhor se você participasse conosco. Aí vai ficar mais bonito. Ou você pode usar o filtro no Instagram também, fica ótimo. Preto e branco é ótimo. Tem outra aqui, ó. Perdão, que é da mesma pessoa, da Samira. Como pode ter havido luz no primeiro dia se o sol ainda não tinha sido criado? A luz foi criada antes do sol. Então a gente acredita também que Deus é luz e o simples fato dele falar haja luz, a gente vai encontrar em alguns escritos que a palavra utilizada chama fiat lux. É somente essa palavra que ele usou já iluminou todo o universo. É legal ressaltar também que na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, quando tudo estiver transformado, não haverá sol. Deus será a nossa luz. Sim. E é mais um argumento bem pautado aí para você acreditar. Agora eu tenho mais uma pergunta da Maga _ Marcela Gabriela. Gente, me respondam, please. Minha dúvida: se Adão e Eva constituíram a primeira família, de onde surgiu a esposa de Caim? Boa noite. Bom dia. Se Adão e Eva constituíram realmente a família, isso aqui é fácil de falar. De onde veio a esposa de Caim? Era provavelmente uma irmã, uma prima deles. Ou uma sobrinha, filha, talvez. Acho que seria irmã, né? Faz mais sentido ser irmã. Ou pode ser filhos dos seus irmãos irmã, também, né? É que a Bíblia não fala especificamente disso, mas a gente subentende-se que... A gente precisa levar em consideração que a cultura lá era diferente. Todos nós somos irmãos, ok? Todos nós viemos de Adão e Eva. Ninguém teve uma outra criação. Todos os homens partiram. Se você realmente é criacionista, você tem que ir para essa lógica. Todos os homens partiram de uma criação só. Homem e mulher. Adão e Eva. Então Sim. Todos são irmãos. Outra questão. Não se escravize por isso. Ai, não tá falando que... É que a galera quem fica que no incesto, né? Fica tipo, cara, se Deus não colocou quem eram as filhas ali, quem eram as esposas, não se preocupou, que não era importante. Uma pergunta aqui do Tiago Gregório. Congrego em uma igreja pentecostal, mas conheci as doutrinas da graça. E agora? Como viver sendo reformado em um ambiente pentecostal? Tiago, sua dor. Deixa eu falar a respeito disso. Eu cresci em igrejas neopentecostais, né? Minha adolescência inteira foi, até o começo da fase adulta, foi em igreja neopentecostal. Eu conheci as doutrinas da graça com 23, 24 anos. E pra mim também foi muito complicado, porque você lê na palavra uma coisa, você vai pra igreja e está sendo pregado outra coisa. Eu te entendo literalmente, perfeitamente o que você está dizendo. Existem duas maneiras de se viver aí, e você vai precisar orar muito e ler muito a palavra para saber o que Deus quer fazer com você. Existem pessoas que também conhecem a teologia reformada, as doutrinas da graça específico, estão cada vez mais sedentas pela palavra, mas permanecem em suas igrejas neopentecostais. O fato de você conhecer não significa que você tem que largar tudo e ir para a igreja presbiteriana a princípio. Deus pode te usar para ser um agente de transformação nesse local? Pode. É difícil?
É muito difícil e pode ser que essa transformação não ocorra. Sinceramente Bem provável, falando, né? pode ser que ela não ocorra. Mas você vai saber através dessa intimidade com o Espírito Santo e com a palavra dele. Porque ao contrário do que as pessoas acham que a teologia é reformada, que estudar teologia ela vai te afastar do Espírito Santo para você virar uma pessoa muito racional, é o contrário. A renovação da mente e o culto racional ele é prestado porque o Espírito Santo vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo através da palavra dele. Então, pode ser que você não possa mais ficar ali porque isso vai te fazer mal. Afinal de contas, uma igreja neopentecostal ou qualquer igreja que ela fuja dos padrões da palavra, que ela fuja da palavra e da exposição dela e se apegue a outras doutrinas, a qualquer vento de doutrina. Esse carro do gás está testando. O cara viu que a gente tá gravando vídeo e ele tá passando aqui toda hora. Quer participar, meu lindo? Chega! Voltando, Thiago. O que eu falei? Ah, tá. Agora eu não lembro. Você falou muita coisa, cara. Falei. Mas eu precisava responder esse menino. Bom, enfim, Thiago, qualquer coisa, tamo junto, manda mensagem, chama a gente nos inbox da vida que a gente pode te ajudar também quanto a isso. A Bisson e eu estávamos numa igreja neopentecostal também, mas uma coisa que precisa ser ressaltada aqui e observada é que não dá pra você chegar nessa igreja e sair, o pastor tá errado. Pregando as 95 teses. Você não é Lutero, obrigado. Okay? Não faça isso, provavelmente você vai se machucar muito nisso. E vai estar errando também. Sinceramente, se começar a ficar desconfortável, inabitável ali, sai dessa igreja e procura uma igreja bíblica. Porque esse é o único motivo que você pode ser uma igreja. Exato. A não ser os outros idiomas, que é o sentido de mudar de estado, de cidade, assim. etc. E tal. Vamos lá, tem uma pergunta do Lucas MDSI aqui. Qual a pergunta? Queria perguntar a opinião de vocês sobre células, encontro com Deus, MDA, MIR e outras coisas que hoje permeiam o protestantismo brasileiro. Arrumando, não é protestantismo, querido amigo. Isso é coisas neopentecostalistas, tá? Evangelicalismo. Isso, evangelicalismo. Protestantismo é o que provém da reforma protestante. Vou responder de novo. A mesma resposta ela vai caber tanto para o Thiago quanto para o Lucas MDSI. A igreja que eu vim era uma igreja em células do modelo da visão celular do modelo dos 12, do Ministério Internacional da Restauração, mais conhecido como MIR. O problema não está no formato, na coisa da reunião em si, de você juntar com as pessoas em casa e falar a respeito da palavra, coisas do tipo. Esses pequenos grupos eles são saudáveis e eu diria mais por minha conta necessários para a comunhão e para o crescimento da igreja, né? Até por questão de localidade. O problema é quando isso toma uma proporção e acaba aproveitando-se o crescimento que isso acontece e perdendo o que é principal na palavra de Deus. O problema dessas visões e desse tipo de trabalho nas igrejas é que ele se dispersa em crescimento, em multiplicação. Tem quantos? 22. Tá. O problema é o foco no crescimento, em formação de líderes a curto prazo, sem que eles tenham preparo, e quando todo tipo de teologia ela é pregada dentro disso, qualquer doutrina estranha é pregada dentro desses pequenos grupos. Tudo menos a Bíblia, né? O que massifica e toma corpo, mas é falho e é doente quanto ao entendimento da palavra e o foco na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu acho que a pior ideia da célula é realmente quebrar a igreja, né? A ideia de quebrar aquela coisa de igreja, vamos se reunir em casa, vamos tirar aquela cara de igreja, daquele culto formal. Não, isso aí já é uma vertente que saiu disso, porque a ideia principal de célula é que as pessoas elas tenham essa comunhão, esse contato durante a semana, mas elas se massifiquem num ajuntamento no final de semana quanto igreja. Isso, né? O problema é que assim, tem que criar mais igrejados, né? É simples, você vai falar de visões celulares, você vai ouvir a palavra divisão, quebra de aliança, coisas desse tipo. Por quê? Porque as pessoas elas acabam esquecendo do que a palavra está falando sobre corpo, sobre Jesus Cristo, e elas vão tomando outras formas, ainda que seja em nome de Jesus, mas elas... Tem mais uma pergunta aqui da G_22.
Vocês fizeram esse vídeo sobre a origem do mal e tá muito bom. Obrigado, Gi. Aí surgiu uma dúvida que, aliás, vocês atiçaram lá no vídeo, sobre assassinato em própria defesa. Saiu recentemente no cinema um filme que se chama Até o Último Homem, em que um homem que se declara adventista do sétimo dia se recusa a matar qualquer homem, só que ele tá na guerra. Os japoneses estão vindo pra cima dele e sequer pega em arma. Me faz pensar, isso daí, minha mega texto sugestão. Bom, a questão do assassinato em legítima defesa, ele é bíblico, ok? É o único motivo que você pode assassinar uma pessoa. Aliás, no Antigo Testamento ele já trata disso. Se você foi pego, se você pegar um homem tentando entrar na sua casa noturno, certo? De noite, e você acabar matando ele tentando defender a sua casa, você não vai ser réu desse sangue. No Novo Testamento a gente vai ter outros planos bíblicos para isso. Paulo vai falar também que ao Estado foi dado o poder da espada, e a espada não é para dar carinho, tá? A espada não é para fazer cafuné, a espada é para matar, é uma arma de guerra. E a questão da legítima defesa a gente também vê nas próprias palavras de Cristo, quando ele envia os 77, 70 e alguma coisa discípulos para que eles saiam pregando nas cidades. Quando eles voltam, ele pede, olha, compre uma espada, uma capa, etc e tal. E é para isso mesmo, para se defender, porque a coisa é feia, a gente está imerso nesse mundo maligno e essa é a questão. A autodefesa é sim bíblica, ok? Tem uma outra aqui, ó. O que a Bíblia fala é da Tatiana, vamos lá, Tatiana João. O que a Bíblia fala sobre o sexo antes do casamento e se fala alguma coisa de que casamento, e se fala alguma coisa de que casamento ela se refere? Na verdade, a gente só pode entender que o ato matrimonial, o sexo em si, né, ele só pode ocorrer após o casamento, né? Não há nada que diga na Bíblia que você não possa fazer isso antes, que a gente vai entender que algo, prostituição, lascívia, aquilo que não provém de Deus. A única coisa que pode prover de Deus é após o casamento, o ato em si gerar glórias a Deus. E você vai estar no matrimônio com a sua esposa e isso vai render glórias a Deus. Agora, antes do casamento não tem como, né? Não tem como a gente classificar que o sexo pode ocorrer, né? Isso é pecado. A Bíblia fala do casamento, é condenado pela Bíblia, sim. Entendendo que... Não, deixa... Muita coisa. Fernando 1140 diz: o que é reteté? Reteté é um termo pejorativo para falar sobre uma expressão dos neopentecostais ou pentecostais quanto ao Espírito Santo e dons de línguas e coisas que se acredita. Então eles fazem um barulho de sapatear que faria o reteté. Outra pergunta é a do Flávio Ananias dos Santos, mandou no e-mail: qual Bíblia de Estudos é boa, pois já li minha shed todinha? Qual vocês me indicam? Vai, Genebra. Tem outra pergunta aqui que acabou de chegar. A Eliana _SJ comentou: o que fazer quando o seu pastor interpreta a Bíblia totalmente errada e você vê todos os irmãos animados e dando glória a Deus, acreditando em tudo e em todos as suas inversões? Observação: isso quando você é um simples jovem de igreja. Tadinho. O que você faz? Dá a mão, cara, vamos sair na rua. Vamos dar a mão aqui, dar a mão pra gente, a gente vai andar nessa rua. Ora Não que isso aconteça hoje, porque a gente tá na Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, e lá, rapaz, nosso pastor é simplesmente incrível. Reverendo Nelson, um beijo. Beijo do gordo. Enfim, cara, sério, o que fazer quando seu pastor interpreta a Bíblia totalmente errada e parece que nesse sentido aqui é que ele interpreta errado sabendo que está fazendo isso? O que fazer? Sinceramente, sai dessa igreja, porque é uma igreja bíblica. Eu vou ser sincero, nós tentamos uma vez em discutir com um pastor nosso as questões de que nós não concordamos nisso que tem sido pregado, nós encaramos de uma maneira diferente, a Bíblia não dá base para isso que você falou. O que aconteceu foi o seguinte: olha, nós não recebemos. Ele virou pra gente e falou o seguinte: olha, nós não recebemos vocês aqui, vocês podem ir embora, mas eu peço que vocês não falem com ninguém. Bom, vão embora.
E a gente simplesmente saiu da igreja, fomos para uma igreja bíblica pela graça de Deus, pela condução maravilhosa do Senhor, e lá nós fomos, como eu posso dizer? Nós fomos, pegaram de púlpito que nós estávamos endemoniados, que nós estávamos com o espírito de visão, que nós estávamos com o espírito de Isabel, mas um monte de asneira e baboseira que não existe isso hoje, ok? Enfim, vai para uma igreja coerente. Bom, pessoal, é isso. Esperamos que vocês tenham gostado dessas respostas. Não conseguimos responder todas, até porque era o nosso desejo que fizéssemos, porém foram muitas perguntas, mais de 30, acredito, e a gente não conseguiu fazer isso até por conta do nosso tempo também, que estava um pouco apertado. Tá? Mas esperamos que vocês tenham gostado e também acredito que a gente vai fazer isso de novo outras vezes, porque teve uma participação legal do pessoal. Ok, obrigado, gente, por vocês terem respondido, tá bom? Valeu. Não, a gente que respondeu. Não, por terem perguntado. A gente que respondeu. Aquele, né? Por terem respondido a nossa pergunta. Respondam. Isso. Mandam perguntas, obrigado. Beijo. Responderam com uma pergunta. Ai, falou, galera.